Estamos iniciando na telinha da TV Cultura, nossa televisão, Bola na Área desta segunda-feira, pós-início de Campeonato Brasileiro. O Atlético estreou com empate no Rio de Janeiro e até, de certa forma, entusiasmou o seu torcedor pelo futebol apresentado, pelo jogo que foi, enfim. O Cruzeiro começou o Brasileiro muito bem, em termos de pontuação, venceu, fez o dever de casa, mas em termos de futebol, fica aquela preocupação ainda para o torcedor do Cruzeiro. Enfim, nós iremos trazer os resultados da rodada, a repercussão, e amanhã já tem o Galo na Libertadores, né? O Marcos Rocha treinou hoje, volta ao time, quem jogará na vaga do Rafael Carioca? Iago, Casares, Michael Suel, enfim, daqui a pouco a gente vai tentar escalar o Atlético de amanhã, que busca se firmar, que busca terminar a primeira colocação em primeiro lugar, né, nessa primeira fase da Taça Libertadores da América no seu grupo. Nós vamos tratar dos resultados do futebol amador ipatinguense e amanhã o Ipatinga vai saber da sua vida, o que terá de traçar para retornar ao módulo 2 do Campeonato Mineiro. Ipatinga disputará a terceira divisão a partir do mês de agosto, arbitral amanhã na sede da Federação Mineira de Futebol. A Alzipa voltou de BH com uma vitória e uma derrota no Campeonato Mineiro Infantil e Juvenil. Voltou da Grande Belo Horizonte, jogou em Joatuba, na Grande BH. Nós iremos trazer tudo isso e muito mais a partir de agora. Ao meu lado, João de Brito Júnior, nosso Joelzinho, o doutor da bancada. Beleza, boa Joelzinho? Noite. Beleza, Fabrício, estamos aí. Firme, tranquilo. Gostou do início do Brasileirão? Rapaz, pro Cruzeiro foi bom a vitóriazinha aí na primeira rodada, né? Garantiu os 3 pontos dentro de casa. O Atlético, apesar do jogo do segundo tempo, não foi muito bom, que empatou, mas empate fora de casa num campeonato de pontos corridos é sempre bom. O segundo tempo pro Flamengo foi ruim, que ele estava ganhando o jogo, o Atlético empatou, né? Então, em um empate fora de casa, eu creio que é um bom resultado e estamos juntos aí. Com um concorrente direto, no caso do Flamengo, sim, desde que ele vence no Mineirão. Por exemplo, se quiser conquistar título ou ter vaga na Libertadores sem passar muito aperto, tem que ganhar dos pequenos, contra Flamengo, Grêmio, no caso do Atlético, né? Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras. Santos, Palmeiras. Fazer o Atlético tem que fazer casa. 4 pontos, no mínimo, com cada um deles. Um empate e uma vitória, ou seja, fora em casa, enfim, tem que fazer 4 pontos em 6 contra esses times. Que aí, meu amigo, no confronto direto, lá na frente, é que se o Atlético vencer o Flamengo no Mineirão na abertura do retorno do Brasileiro, lá na frente, nossa, mãe, aquele empate no Rio fez o Atlético terminar na frente do Flamengo. Tirou 2 pontinhos. Mais importante que é conquistar um ponto contra o Flamengo do Rio, foi não deixar o Flamengo fazer 3. Isso, porque tá sendo traçada uma briga aí direta entre o Flamengo e o Atlético, né? Parece que eles estão caracterizando que os dois têm chance, assim, muito clara de ser campeão do campeonato, então tá uma briga entre os dois. Então até o Flamengo até poupou jogadores na última rodada que teve no Brasil, da Copa Brasil, né? Pra encarar o Galo na primeira rodada. Então quer dizer, tá encarando o Atlético como um adversário aí direto no campeonato. Eu não sei o que você pensa, Joel, mas eu não concordo muito com muitos colegas da gente da imprensa, enfim, alguns torcedores também. Enfim, quem milita no meio do futebol, né? Diz que o Brasileirão tem 12 clubes favoritos ao título todo ano que começa. Eu discordo completamente disso aí. O Brasileiro começa com 5 times favoritos e depois aí da 10ª rodada você vai ficar com 3 candidatos ao título, ser esses 3, não sai desses 3. A verdade é essa. Não tem mais do que isso não, gente. Você falar que Botafogo é time grande, vai brigar pelo título, Fluminense, não vão. O São Paulo tem condição de brigar pelo título? Não, o Cruzeiro já está aí, não vai brigar pelo título também. Vai brigar por vaga Libertadores. O que está de bom tamanho para o Cruzeiro esse ano, pelo momento que ele vem passando. O Cruzeiro tem um problema sério, ano eleitoral, bate-boca para lá, uma turma do Perrela para lá, outra turma para cá, Vicentinho bate-boca com Perrela retruca de lá. Isso não é bom para o clube, não. Isso é ruim. O Cruzeiro nunca passou por esse tipo de experiência em termos de eleição acirrada, não. Isso não é bom para o clube, não. Isso atrapalha. Aí você fala que o Corinthians vai brigar pelo título, mas somos candidatos a brigar por vaga na Libertadores. Eu penso que eu posso estar muito enganado, mas o título não sai. Eu não estou colocando, não quer dizer nessa ordem, não, de Atlético, Flamengo e Palmeiras, não. Esse ano o título não sai desses 3, não. Pode ser que o Atlético volte a jogar mal, aquele marasmo que ele vinha no início do ano aí, sem interesse, aí nem Libertadores vai. E pode acontecer, janela, vamos ver quem vai perder menos jogadores. Tudo isso acontece. O Grêmio não tem elenco para brigar lá em cima, não tem condição. O Grêmio hoje já perderam o Edilson,
machucado, agora perdeu ontem por um mês, agora o Marcelo Oliveira, faz diferença, está na Libertadores também. Luxação no ombro, aquela jogada meia bicicleta do jogador do Botafogo, acabou atingindo o Marcelo Oliveira. Mesmo porque o brasileiro é cheio de surpresas, né? Você vê ontem, nessa última rodada mesmo no domingo, Bahia, o que o Bahia não fez com o Atlético Paranaense? 6-2, quem imaginava? Apesar da zaga do Atlético Paranaense ser uma... Mas aquilo eu considero como parecido com o Santa Cruz ano passado. Mas é uma surpresa. Santa Cruz, tal. Mas o Atlético Paranaense jogou com o time reserva ontem, pensando na Libertadores. Tem uma decisão no Chile, quarta-feira, contra a Universidade. O Sport tomou de 3 a Ponte, 4 da Ponte Preta. 4. Né? Poupou os jogadores pensando na final da Copa do Nordeste contra o Bahia, que começa agora. Entendi. Tem outro time que poupou jogador aí. Mas levar esse tanto de gol, 6, 4, depois faz falta, empata em número de pontos. A próximo critério de desempate é saldo de gol. E a Ponte Preta, né, contratou o Emerson Sheik, né? Sheik chegou lá sábado já, que estava 6 meses sem jogar desde que saiu do Flamengo. A Ponte, depois que perdeu pro Corinthians a final lá, tá tentando ver se consegue algum título esse ano. E tava jogando muito bem no Campeonato Paulista. Tá. E já tá classificado para a segunda fase da Sul-Americana, assim como o Sport e o Fluminense, né? São Paulo e Cruzeiro, que eram os principais favoritos, ficaram na primeira fase, né? E no outro nós tivemos um duelo de treinadores do Vale do Aço, né? Juninho Lula com a Ponte Preta e o Ney Franco com o Sport, lá em Campinas, né? A renda do Palmeiras, quase 2,5 milhões de reais, ela foi maior do que juntando 7 jogos dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Do que 6, perdão. Muito, né? Foi maior do que o jogo do Bahia, com o Grêmio, com o Cruzeiro. Eu sei que 6 jogos não deram a renda do jogo do Palmeiras. Juntando tudo aí. Só não foi maior, só não foi menor, só não foi Depois, em segundo lugar, vem a renda do Flamengo, né? Com 40 mil pagantes sobre o Maracanã, 50 mil presentes, porque lá no Rio tem uma lei acima de 60 anos, tem que entrar 100% de graça. Tem que ter reservado tantos por cento para entrar de graça. Se não for, o que vende. Acima de 60 anos. E está cumprindo o Estatuto do Idoso, né? Que já menciona isso aí já em grandes eventos. E tem a lei, não sei se é municipal ou estadual do Rio de Janeiro, não sei se é municipal da cidade do Rio de Janeiro ou estadual do estado, que fala especificamente dessa entrada franca aí. É exatamente isso daí. Então, vamos ver. Sei que o Campeonato Brasileiro é muito longo. E outra coisa, a Libertadores agora é até o fim do ano. Por exemplo, o Atlético vai jogar amanhã, encerrando a primeira fase da Libertadores. Amanhã serão 16. 16 de maio. Parece que as oitavas de finais serão em julho, 4 e 5 de julho, da Libertadores. As quartas de finais em agosto, um mês depois. As semifinais em setembro ou outubro. E a final em novembro, finzinho de novembro. Então, tem essa peculiaridade também. Dá para o clube trabalhar bem o brasileiro e a Libertadores. Estou focado só em um no outro. E nesse período também tem Copa do Brasil. Por exemplo, o Atlético enfrenta o Paraná Clube nos dias 24 e 31 deste mês de maio. Curitiba, primeiro jogo de volta no Independência. Passando, já está nas quartas de finais também da Copa do Brasil. Eu não sei se é bom ou se é ruim esse lapso temporal de um jogo para o outro, né? No meio do ano tem janela. Da Libertadores, isso. Né? Mas o que acontece na aí Libertadores desse ano? Chocar com o outro campeonato. Agora, terminando a primeira fase, pode substituir 3 jogadores na lista. O Atlético vai escrever o Roger Bernard, que está vindo do futebol alemão, que também joga de zagueiro, está chegando aí, encerra o campeonato alemão sábado, na segunda, na terça já deve se apresentar o Atlético, não sei bem. Enfim, já ser inscrito imediatamente. E o Marlone, que foi contratado agora para a vaga do Cleiton, né? Engraçado que o Cleiton no Corinthians ninguém cogita nem entrada dentro do jogo mais. Um negócio impressionante. E depois, como a semifinal será, os jogos das semifinais serão no mês de agosto, né? Que eu disse isso. Que é agosto ou setembro. Ou setembro. A tendência é que seja setembro, aliás, as quartas serão em agosto, as semifinais serão setembro ou outubro. Porque tem eliminatórias também, esse ano, fechando, né? As últimas rodadas eliminatórias serão em setembro ou outubro. Brasil né? já classificado. Então, quem passar para a semifinal da Libertadores também terá direito de substituir mais 3 nomes na lista. Pode trocar, às vezes vende algum jogador, pode colocar outro. Substituir. Exatamente. Pelo menos isso está aí. Tem muita mudança no regulamento, né? Muita mudança, né? E agora é o seguinte, os 8 primeiros colocados, ficam no pote e os 8 segundos colocados ficam num outro pote. Sorteio. Fazem o sorteio. Você pode dar
Atlético e Palmeiras. Santos e Atlético do Pará. Pode dar só confronto de brasileiro nos oitavos, como pode dar brasileiro contra todo mundo lá também. Ou seja, pode enfim, ir para na final também, que antes não podia. Aí depois os cruzamentos seguem sem aquela obrigatoriedade de ter que mudar se correr risco de dois brasileiros, dois times do mesmo país decidirem o título. Agora não tem desse negócio não, voltou. Ainda bem, né? Pode dar Ainda bem que eu preferia dessa forma. Né? Claro! Não vai poder jogar. O último foi, acho que Atlético Paranaense e São Paulo. Né? Tivemos duas Libertadores seguidas com São Paulo e Inter, né? E depois Atlético Paranaense e São Paulo. 2005 e 2006. Né? Aí já tem 11 anos atrás. Né? Depois disso, só tinha que ficar trocando chave, jogando com o time do México, e antigamente aquele time que podia entrar na Libertadores. Esse ano a Libertadores sem os mexicanos melhorou demais, né, rapaz? Olha que maravilha, cara. Não tem mínima condição. Também é Libertadores da América do Sul, mexicano, é outra confederação. E desgastante também, que coincide com o Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil e tal. O time tinha que ir lá pro México. A viagem já é cansativa. Aí tinha que voltar para dentro de 2 dias ter jogo. Igual esse ano tem mais campeonatos, né? Tem essa liga aí que Primeira Liga. Vai ser no segundo semestre os jogos ficava cruzando campeonatos, aí o time jogava lá domingo, tinha que chegar para terça-feira ou quarta jogar de novo. O Cruzeiro tem o Brasileiro, Copa do Brasil e Primeira Liga. O Atlético tem essas 3 competições. A Libertadores. E mais a Libertadores. Mais a Libertadores ainda. E o Atlético vai montar o time B para disputar o Campeonato Mineiro da terceira divisão. Tem o Atlético B. Que vai ter o arbitral amanhã na federação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Primeiro tem uns recadinhos aí, vamos lá. Olha só, meu amigo, mais de 20 anos de história. English House, meu amigo. Matricule-se no curso de inglês e ganhe a primeira parcela. Inglês, espanhol, italiano, alemão é com English House. 3826-4616. 988885866 é o WhatsApp. English House fica na rua Graciliano Ramos, 507, no bairro Cidade Nova, em Ipatinga. E outra coisa, responsabilidade social. Aluno de escola pública, participe e ganhe bolsa de 50% de desconto nos cursos de inglês. Mais de 1.000 pessoas alcançadas, maiores chances no mercado de trabalho, melhores notas no Enem. English House, 3826-4616 ou WhatsApp 988885866, a rua Graciliano Ramos, 507, no bairro Cidade Nova. Fale lá com o Guesmar, com toda a equipe da Jumara no English House. Instituto Educacional Mairink Vieira, uma referência no ensino em nossa cidade. Quem é Mairink tem motivos para comemorar. Instituto Educacional Mairink Vieira, faça sua matrícula, leve o seu filho, o seu vizinho, indique, vai estudar no ensino médio, ensino fundamental. É com o Instituto Educacional Mairink Vieira. Fica em 2 unidades, a Graciliano Ramos, no Cidade Nobre, e tem Instituto Educacional Mairink Vieira também no Cariru, na Avenida Japão. Uma referência, são 50 anos, mais do que alfabetizar o Instituto Educacional Mairink Vieira. É contribuir com a formação do cidadão. Instituto Educacional Mairink Vieira. Quem é Mairink tem motivos para comemorar. É isso aí. Estamos falando aqui de Campeonato Mineiro da terceira divisão. O arbitral vai acontecer amanhã na sede da Federação Mineira de Futebol a partir das 14 horas. 11 equipes foram convocadas para esse arbitral amanhã na Federação Mineira de Futebol. O Ipatinga confirmou presença. A segunda divisão do estadual 2018, início previsto para o final de julho ou início de agosto, término no finalzinho de novembro. Serão 11 equipes, deverão ser divididas em 2 grupos, um de 5 e outro de 4 times, de 6 times. Eu, se fosse Ipatinga, levaria lá a proposta de se fazer turno único, porque você faz 2 grupos de 6, por exemplo, aí você tem turno e retorno, 10 jogos mesmo vezes. Faz turno único, 10 jogos, acaba com isso. Que você joga, tem mais chance, né, de jogar com todo mundo, e você classifica-se os 4 primeiros para semifinal e final, em vez de fazer hexagonal final. O campeonato custo muito alto. Economiza também, né? Exatamente. Viagem. Eu levaria essa proposta lá, foi o estilo do campeonato de 2011, só que eram 12 equipes em 2011,
Classificaram-se os 2 primeiros de cada grupo, né, de 6 times, e fizeram semifinal, né? Quem passou pela semifinal automaticamente chegou ao módulo 2 no ano seguinte, né? O Ipatinga deverá iniciar os treinamentos já na primeira quinzena de junho. O diretor de futebol, Amarildo Ribeiro, vem trabalhando muito. O presidente Cristiano Araújo também trabalhando, já com bons apoiadores, enfim. Os Minas, Mineirão, enfim, outras empresas também ajudando. O CT do Ipatinga está passando por uma ampla reforma. Serão 32 alojamentos lá com ar-condicionado, com refeitório, com tudo lá no CT do Tigre, no bairro Cariru. Já foram contratados jogadores experientes, porque apenas 5 jogadores acima de 23 anos podem ser inscritos, né? O Ipatinga já contratou o Canu, campeão mineiro em 2005, Bacante. o Luizinho, que estava no Betinense, disputou o Mineiro em 2005, o Alencar, goleiro que estava no experiente goleiro, ex-nacional do Muriaé, e o Nailson, volante, ex-Mamoré. O técnico é o Vantuil Rodrigues, e o seu auxiliar será o ex-volante Mancuso, né, que parou recentemente no Paysandu de Belém do Pará, foi campeão mineiro também do Ipatinga. A direção tá com esperança nesse time aí. Eu creio também que esses reforços aí experientes, né, vão dar uma força para os meninos aí menor, mais de 23 anos a menos, para o Ipatinga engrenar aí nessa terceirona e pegar o passaporte aí para segunda do Mineiro, né? Que é bom para a cidade, bom para todo mundo, né? Tem 11 equipes que se inscreveram, mas a inscrição só é confirmada com a presença no arbitral. Por exemplo, o Valério já anunciou que não vai, então são 11. Eram 12. O Valério disse que não tem recurso. E a expectativa é que especula-se que mais 2 clubes irão desistir. Não irão arbitrar amanhã. Não indo, não comparecendo, já está fora. Aí seriam apenas 9 times. O que justifica ainda mais um turno único. 8 jogos para cada time e acabou. Classifica-se ali, classifica-se até podia fazer também um turno e retorno. 16 partidas, o campeão e o vice indireto. Mas desestimula um pouco, né? Faz aí turno único aí. Com os 9 times, os 4 primeiros se classificam, semifinal e final, e acabou o problema. Agora, a presença do Atlético B na terceira divisão deve despertar um pouco, deve colocar um pouco mais essa competição na mídia, né? E dá ânimo para os jogadores também, né? Só jogadores novos, menos de 23 anos, então tá jogando com o Atlético, mesmo que seja B, é uma chance dele se mostrar aí no campo do futebol, né? Também até para o próprio Atlético, né? O jogador vê, pode buscar alguns, motiva, isso, né? Vamos jogar a motivação, isso. O Atlético, nesse campeonato da terceira divisão, ele pode subir para o módulo 2. Ele não pode, por exemplo, estar no módulo 2 ano que vem, por exemplo, e subir para a primeira divisão no ano seguinte, porque é o mesmo CNPJ. Não pode ter os Não pode. Se ele tiver um acesso, por exemplo, do módulo 2 no ano que vem para a primeira divisão em 2019, o que acontece? Né? O terceiro colocado é quem vai. Ele fica. Porque 2 times do mesmo CNPJ não tem jeito, né? Disputando a mesma competição, né? Isso acontece muito lá fora, na Europa, na Inglaterra, que tem muitos campeonatos, são muitas ligas. Tem lá, acho que é 25 divisões com 25 equipes em cada divisão, é um negócio grande. Então tem vários tipos, A, B, C, D, igual Inter de Milão, Milan, tem vários times assim. E lá também a legislação não permite ter o mesmo CNPJ, aí na mesma divisão. Ele usa só para um garimpo de jogadores. Seria, exatamente. E para colocar os jogadores em atividade, né, enfim, em ritmo de jogo. Hoje é segunda-feira, é dia de bola na área em dose dupla. Você já sabe, toda segunda é assim. Estaremos daqui a pouquinho na Feira do Ipatingão, de 8 às 10 da noite. Música ao vivo com Ronildo e banda. Enfim, vários sorteios lá na Feira do Ipatingão. Daqui a pouquinho estaremos lá com toda a nossa equipe até às 10 da noite, no AM 1170, na Vanguarda M, no vanguardaM.com.br ou no aplicativo Vanguarda M Ipatinga ou o aplicativo Rádiosnet para você acompanhar a programação da Vanguarda. E aqui na TV Cultura estaremos até às 8h30 pelo canal 4, pela TV a cabo, NET em Ipatinga, canal 12 e pelo site tvcultura.com.br ou pelo portal de notícias do Jornal Diário do Aço, é diariodoaco.com.br. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a vitória do Cruzeiro ontem em cima do São Paulo, em pleno Mineirão.
O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado, com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. 3824-8803. Visite nosso site www.buffetgi.com.br. Car-Docicar, troca de óleo do seu carro somente com profissionais especializados e um atendimento diferenciado. Trabalha com produto Militec, primeiro e único condicionador sintético de metais que numa possível falta de óleo evita que o motor venha fundir. Car-Docicar oferece cursos para interessados em se especializar ou aprimorar seus conhecimentos em troca de óleo. Car-Docicar, seu carro em casa. Telefones 3617-0405, 98852-1293. Car-Docicar, Rua Jaspe, número 75, bairro Iguaçu, em Ipatinga. A atuação foi excelente para o Cruzeiro, ainda mais. O Cruzeiro vinha da perda do título mineiro, e vinha de apenas 3 derrotas na temporada, por incrível, e a eliminação na Copa Sul-Americana. Então a vitória veio na hora boa. Ainda mais se perde para o São Paulo, que é um time assim, digno de dó. O time do São Paulo desmotivado, bagunçado em campo, né? O time do São Paulo ficou desmotivado assim, de uma hora para outra, um negócio impressionante. E o Cruzeiro faturou os 3 pontos, pouco mais de 6 mil pagantes, 11 mil presentes. Agora, sinceramente, eu não entendo tanto de gente que entra de graça no jogo do Cruzeiro. Que é isso? Todo jogo do Cruzeiro tem 2, 3 mil, público abaixo de 20 mil, tem 3 mil não pagantes. Sinceramente, eu não entendo essa matemática, não. Na verdade, tem a galera do sócio-torcedor que não, tem mas muita... entra como público pagante. Entra como pagante? Entra como não, pagante. mas mesmo sorteios, porque tem sorteios, por exemplo. Aqui tem a loja do Cruzeiro, todo jogo do Mineirão é sorteado, por exemplo, a loja ganha 12, 13, então cada loja em Minas toda é o tanto de Mas o cara passou na roleta e entra como público pagante, se o cara comprou o ingresso aí. A não ser que o Cruzeiro está distribuindo ingresso, eu não sei como funciona, eu só sei que é demais. Ontem teve até uma justificativa a mais, porque era Dia das Mães, né? Também. Aí tinha mais gente igual. Pode soltar, tem a matéria ou as imagens do jogo, seu Madruga? Vamos lá. Aí, até aí, Fabrício, o jogo estava equilibrado, até que o São Paulo tinha até mais posse de bola, mas não oferecia perigo nenhum também. E o Cruzeiro estava jogando melhor, a meu ver, até o primeiro tempo todo. Mas também sem efetividade, tá muito morno. E a volta do Fábio? Olha, o Fábio não comprometeu em nada, o gol não levou gol, mas também não teve defesa assim espetacular. O Árbitro joga muito, né? Aí foi melhor defesa foi defesa do goleiro ou foi o Árbitro que perdeu o gol? Pra mim foi o Árbitro que perdeu o gol. Pra mim 50-50. Cara a cara com o goleiro assim. Ele fechou o ângulo direitinho, Fabrício. Mas... Ganhou no peito ali do Rodrigo Caio. E o Árbitro é o seguinte, ele teve 3 chances do jogo. Fez um gol, essa de cabeça, essa que ele errou, né, anteriormente. E igualzinho lá na Sul-Americana, né? Cabeceando pra cima, os 2 erros dele. Mas é inquestionável a importância do Árbitro. O Paulo perdeu um gol incrível aí, né? Muita gente questionando, o Fábio tem que voltar, mas o Mano é coerente nisso aí. Eu sabia que o Fábio ia voltar. O Mano falou assim, gente, eu não vou tirar o Rafael agora, nós estamos em reta final de campeonato, está em ritmo de jogo. Eu vou voltar o Fábio no início de uma competição e voltou. Porque é normal, não é demérito para o Rafael. Não é que o Rafael seja pior do que o Fábio, eu acho que ele é melhor que o Fábio em ritmo, até melhor de jogo, né? Mas é questão de coerência. Assim que ele fez com o Rafael. Quando o Fábio machucou, o Lucas França entrou que o Rafael estava machucado. Ele falou assim, Lucas França, vem cá. O Rafael com reserva imediata. Ele que vai jogar, você espera. E o Lucas França jogou 3 ou 4 partidas e jogou muito e não comprometeu. Pegou muito, né? Não comprometeu, isso mesmo. Então é questão de coerência. Saiu o Mano, não é coerente. Agora, impressionante, eu senti os jogadores se abraçando muito, sem o Sobis e sem o Thiago Neves em campo. O Alisson ontem eu vi estava com uma raça
eu vi o jogo, o Aço correu demais, viu? Dando carrinho e marcando, voltando para recuperar a bola. Gostei do Alisson, jogou muito. E tava com motivação e vibrante. Cada bola que ele tirava ali na defesa, ele vibrava com a torcida. Eu achei interessante isso aí ontem. O Cruzeiro tem a semana livre, né? Não tem Copa do Brasil. Só dia 1º contra o Chapecoense. Preparar. Vai jogar contra o Sport domingo, lá na Ilha do Retiro, às 19 horas, 19 né? horas. Será que alguns dos contundidos aí voltam? O Thiago Neves, o Sobres. Sobres é 60 dias, né? O Sobres não volta, não. Ariel, Ezequiel. O Thiago Neves, mesmo se ele tiver condição de jogo, eu creio que ele vai começar no banco. Ariel, Ezequiel estão fora. O Robinho e o Elber estão na fase já de recuperação, né? Parte física, né? Mas dificilmente ficarão à disposição também. Esse Marcos Vinícius também está fora. Enfim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores. E desses aí, do início da temporada, Sobres, Ezequiel, Ariel, Manuel e Robinho, esses 5 eram titulares absolutos. O Cruzeiro estava encaixadinho, adversário fraco, como você via jogadas, via alternativas de jogo. Isso faz diferença. É lógico. O time, quando está encaixado ali com os titulares, na hora que perde uma peça ou outra, olha as posições deles. Manuel na zaga. Pode colocar as imagens do jogo, esse, Ginei? Manuel zagueiro, Ariel Cabral volante. Robinho é volante também, mas é um volante que é atacante. Então todo mundo que está desfalcando o time aí é cada uma numa posição e peças-chave do time titular. Aí eles machucam, então dá uma reviravolta no time, tem que reformular, tem um que tem característica mais avançada, outro mais defensivo. O técnico tem que se virar. E está se virando, né? Com o que tem. Ontem jogou o Lucas Romero de lateral direito, que o Mike já foi embora. Muita gente falou que ele foi mal no jogo. Eu achei que o Cruzeiro ficou mais seguro com ele. Lucas Romero? Eu discordo aí de quem achou, porque eu achei que foi nós jogamos pelo lado direito, a melhor partida que eu vi nesse ano, até hoje, com a lateral foi ele. Mais firme, né? Mais firme. E sabe? outra, quando foi pra frente, 2 cruzamentos que ele deu, um foi na cabeça do Ávila e o outro o zagueiro interceptou um cruzamento rasteiro. Então, até para atacar, ele também não foi mal. Pra mim, foi uma das melhores partidas pela lateral direita que o Cruzeiro teve. E o Leno entrou no jogo, né? Misericórdia. Fraco? Fraco demais. Pelo amor de Deus. Parece que ele tá fortinho, não dá não? Tá meio gordo, tá meio sem ritmo, ele erra a antecipação. Eu não achei ele. Achei um jogador. Porque o Ezequiel a gente não sabe quando volta, né? Esse trauma dele é inflamação inflamação óssea, né? Então aí teria o Leno e o Lucas Romero. Porque o Mike foi embora pro Palmeiras. Pro jogador vai ser uma boa e pro Cruzeiro também. Só que esse Rafael Marques, que tá vindo atacante aí, gente, ele não se firma em time grande nenhum. Botafogo, o Fernando faz uns golzinhos lá que chega e soma, é fraco. É fraco. Vamos ver o que ele vem Marques mostrar pra gente, o Rafael Marques, porque também tem jogador, Fabrício, que depende do time que ele tem, joga mais. Igual você vê esse ceifador, o Henrique Ceifador aí. Tá fazendo gol todo jogo. Agora até que foi de pênalti naquele. Dourado? O Henrique Dourado, Fez 2 gols. Então, fez um de pênalti e um outro gol, parece, de cabeça, né? Não, ele antecipou, né? Antecipou. Então, ele quando jogou no Cruzeiro, Deus me livre. Não amava nada. Ele jogou em vários times, jogou. Ceifador jogou no Cruzeiro, pequeno tempo, mas jogou. Não fez, acho que nenhum gol na temporada quando ele veio pro Cruzeiro. Aí rodou outros times, também não jogou nada e agora tá no Fluminense, tá jogando bem. Então, jogador tem time que ele encaixa. Marcelo Moreno, por exemplo, roda o mundo inteiro, mas quando vem pro Cruzeiro é artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro do quanto é campeonato que... O São Paulo não tá querendo o Neilton lá. O Neilton sempre falei que é foguete molhado, jogador fraco. E o Cruzeiro não aceita a evolução, porque o Cruzeiro não quer jogador que não tem compromisso na toca da Raposa. Tanto já deu um recado pro Thiago Neves e um recado pro Rafael Sobres. Jogador que não tem compromisso, o Cruzeiro não aceita. Isso aí é histórico do Cruzeiro. Isso aí não é história do clube. Jogador que não se enquadra profissionalmente não fica no Cruzeiro. Ele já teve sua chance já também, já tem que... Aí o São Paulo está querendo devolver e atender a quem diga que isso que o São Paulo devolver para o Cruzeiro, tem o Botafogo querendo, tem o Bahia querendo, só que o Cruzeiro não aceita devolução. Ó, São Paulo, chupa essa manga aí agora, fica com ela aí, eu tô com o disso aqui. Engraçado o futebol é isso, e quando ele surgiu naquela Copa São Paulo, todo mundo falando que era o novo Neymar, o novo Robinho. Ele achou que jogava mais que esses caras. Brincadeira, eu não via isso, não tem nada vi o jogo cabeça, né? Fazendo gol de pênalti. Negócio saçado do Botafogo, é um menino novo, com uma força, habilidoso. E o sujeito não tem nada na cabeça. Essa semana passada, ele não foi relacionado para o jogo contra o Grêmio, contra o Sassá,
o clube está sendo bonito, mas não pode, você perde moral com o restante do grupo. 3 dias da semana ele chegou atrasado, os 3 dias para o treinamento. Aí no sábado ele fingiu que. Não é que fingiu, estava passando mal descendo ressaca, ficou no departamento médico. Não tem remexeu. Futebol exige 2 coisas: é compromisso, compromisso e comprometimento. O cara não tem. Se o jogador não tem compromisso, ele não vai para frente. Você vê esse Casares do Galo, para mim era um craque. Só que o cara não tem compromisso. Tem nada na cabeça. Não tem nada na cabeça. Você lembra do Jobs? Jogando esses dias, porque ele deve estar focado esses dias, deve estar sem sair pra noite. Você lembra do Jobs? Na hora que começar a sair na noite de novo, não consegue render, é impossível. O corpo humano não permite isso. Não tem como, pode ser novo do jeito que for. Eu participo de corrida de rua. Gosto de tomar um vinho, gosto de tomar uma cervejinha, ou até a cerveja a mais. Se no dia anterior eu tomar, por exemplo, 4 garrafas de cerveja e comer uma porção de carne, que carne a digestão atrasa, no outro dia, se eu iria correr 15 quilômetros, eu vou fazer 5 e mal feito ainda, não aguenta, é impossível. Eu estou falando de 4, se não é perder noite de sono, não. Vou dormir 1h da manhã e vou acordar às 7 e vou começar a correr às 8. Você não consegue render. Não adianta. Não adianta, o sujeito não vai, ele fica, o corpo da gente fica, quem é atleta aí toma uma cervejinha, come uma carninha, tira gosto, churrasco, não é só cerveja não, se você exagerar no refrigerante com carne também no dia anterior, comer muito tropeiro à noite, no outro dia fica travado do mesmo jeito também, não é só bebida alcoólica não. Eu não lembro do Jobs. É o corpo humano, e se perder a noite de sono, aí acabou, meu amigo, se você perder uma noite de sono com gola e churrasco, é 2 a 3 dias para você recuperar. Se você for 100%, novo. 100%. Se você for novo. Se você tiver mais de 40 anos, é quase que uma semana para recuperar de uma ressaca dessa. Uma noite de sono, beber noite inteira e churrasco e gole, não sei o quê. É verdade. Então você vê uns jogadores novos aí que tinham tudo pela frente, igual esse Casares, o Neilton, mas se continuar nessa vida aí, vai parar a carreira cedo. Para ser o Casares, rapaz, joga demais, inteligente demais. Você viu a jogada dele contra o Flamengo? Ele deu uma caneta no Pará e finalizou, tirando do goleiro. E o menino tirou em cima da linha lá, com a perna já caída, assim, um negócio impressionante, né? Uma habilidade. Contra o Cruzeiro aquele dia, ele entrou e destruiu com o jogo, né? Quer dizer, eu não sei. Nós temos aí o Mano Menezes, senhor Madruga? Temos o Mano Menezes? Vamos ouvir, né, e ver a entrevista coletiva ontem no Mineirão, após a vitória 1-0 em cima do São Paulo, gol do Abilão. Mano, o Cruzeiro começou bem o Campeonato Brasileiro, pé direito, 3 pontos importantes, principalmente no Mineirão, porque no ano passado o Cruzeiro tinha muita dificuldade aqui contra o São Paulo, que é um adversário historicamente que complica muito para o Cruzeiro, mas o torcedor vai ter que se acostumar com isso, com esses jogos mais complicados, com o Cruzeiro em determinados momentos se portando muito no sistema defensivo e atacando pouco. Olha, primeiro que eu tenho uma pequena dúvida, eu acho que começou de pé esquerdo, acho que o gol foi de pé esquerdo. Esses momentos que a gente passa, quando vem da perda de um título, quando vem na sequência de uma eliminação, como a gente passou na quarta-feira, são momentos duros de retomada. Então é preciso ter um pouco de calma, é preciso ajustar um pouco até para ficar mais rígido o sistema, né? Eu respondi a alguém quando voltei no intervalo, colega seu, me perguntando fora do microfone, sobre o jogo está muito justo, né? Muito preso. Eu disse que era normal exatamente por isso, né? Claro que nós não vamos nos contentar, e nem o torcedor também vai se contentar com isso. Mas só é possível chegar no outro momento passando por esse. Também é preciso ressaltar, né, e hoje nós estamos, antes do jogo, falando sobre isso, da equipe que jogou o melhor futebol, da equipe que iniciou a temporada fazendo jogadas mais entrosadas. Hoje nós não tínhamos 5 jogadores dessa equipe, né? Então, às vezes passou batido, né? Porque a gente mesmo assim fez o resultado, mas isso certamente influi no nível de atuação que a equipe pode ter. Quando logo aí na frente vamos ter de volta esses jogadores, isso dá confiança para os demais, são jogadores importantes principalmente na construção das jogadas. Mas hoje era
um dia de comportamento, um dia de atitude, um dia de postura, né? E essa vitória é uma vitória dos jogadores. A gente não fez na semana, de quarta-feira até aqui, né, não fez grandes modificações táticas, a gente fez algumas escolhas um pouco diferentes, porque os jogadores estavam aí no grupo exatamente mostrando essa sua capacidade. E eles é que são os que merecem os elogios pela vitória. Olá pessoal, tudo bem? Sou Thiago da Cardocicar, troca de óleo especializada. Você tem certeza que está utilizando o óleo correto no seu veículo? Muitas pessoas fazem a troca de óleo do seu carro e não sabem se realmente está utilizando o óleo correto. Agora, para acabar com essa dúvida, vou compartilhar essa informação para vocês. O melhor lubrificante para você utilizar é aquele que está recomendado no manual do seu veículo. Lá você vai encontrar a viscosidade ideal e suas especificações. Para você que não possui o manual do veículo, vem aqui na Cardocicar, nós temos informação de todos os veículos de todas as montadoras. Foi útil para você essa informação? Curta, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo. Um grande abraço. Você também do Laboratório ACIL, quando o médico prescrever o pedido dos seus exames, leve direto em quem entende, em quem tem um selo de acreditação, que significa confiança, a rapidez na entrega do seu exame. Laboratório ACIL, o melhor do Brasil. Rua Itajubá, no centro de Ipatinga, e tem um posto de coleta também no bairro Betânia, desde 1976. São 40 anos prestando bons serviços à população de Ipatinga e toda a nossa região. Um abraço, doutor Olímpio, doutor Antônio Carlos e toda a equipe do Laboratório ACIL, o melhor do Brasil. A Alzipa jogou pela terceira rodada do Campeonato Mineiro Infantil Juvenil nesse fim de semana, no último fim de semana, no último sábado, lá em Juatuba, na Grande Belo Horizonte. Em Juatuba fica na saída de Betim, ali para o Triângulo Mineiro, para Divinópolis, enfim, contra o AMDH, que é um time muito forte, empresário. Perdeu no juvenil por 2-0, no infantil. A arbitragem dizem que errou muito a favor do time do AMDH no infantil, expulsou um jogador da Alzipa, enfim, foi impossível. O time, além de ser bom, a arbitragem ainda acabou tendo infelicidade. No juvenil, a Alzipa ganhou por 2-1. No juvenil é o seguinte, a Alzipa tem 6 pontos em 2 jogos e no infantil tem 4 pontos em 2 partidas. No próximo sábado, a Alzipa vai jogar em casa, precisando buscar a vitória, principalmente no infantil, para se recuperar na competição. 3 jogos, não, Fabrício? Jogou em Belo Horizonte. O Alzipa fez 3, 4 rodadas. 4 rodadas, Bem lembrado, Joel. Porque lá também, em Belo Horizonte, contra o América, diz que a arbitragem também errou muito a favor do América, contra o Alzipa. Então tá prejudicando aí demais. Não, essa foi a terceira rodada. Essa foi a terceira, então. Foi a terceira rodada, tá certo. Aí ganhou lá, perdeu aqui e agora perdeu de novo. O infantil. Na primeira rodada, o infantil, o Alzipa enfrentou o América. No infantil, empatou. E no de 1-1, no juvenil perdeu de 3-2. Ganhou de 3-2. Empatou no infantil e ganhou no juvenil. Na segunda rodada, ganhou do Berabinha no infantil e perdeu no juvenil. E agora na terceira rodada, perdeu no infantil e ganhou no juvenil. Então os dois estão com 7. O juvenil tem 6 e o infantil tem 4. Tem 4. Isso. No seu grupo. Em 3 rodadas. São 5 times no grupo, os 2 primeiros se classificam para jogar na final, são 3 grupos de 5 times. O Alzipa está no mesmo grupo do Atlético, os times do mesmo grupo não se enfrentam, eles jogam apenas com equipes dos outros grupos, né? São 10 jogos, são 10 rodadas no total. O Atlético é o primeiro da chave, disparado, do grupo. No infantil. O segundo eu acho que está entre o Zipa. O Zipa também está brigando. Vila Nova. O Zipa e Vila Nova no infantil, né? O Boa Esporte estreou no Campeonato Brasileiro da Série B sábado. Perdeu para o Vila Nova de Goiás em Varginha por 1-0. Mas saiu de campo comemorando. Porque ao mesmo momento que ele perdia pela Série B, ele estava conquistando o acesso para a Série A do Mineiro no ano que vem, porque o Betinense perdeu no mesmo momento lá em Muriaé para o Nacional por 1-0. O Nacional já não tinha mais chance. O Betinense precisava ganhar para ir com chance para a última rodada. Com isso, Boa e Patrocinense serão os novos integrantes do módulo A do Campeonato Mineiro do ano que vem. Enfim, Uberaba ficou, Nacional de Muriaé, todas as equipes aí com bons estados, Tupinambás fez uma boa primeira fase
Essa segunda fase hexagonal foi muito mal, enfim. E a última rodada agora do módulo 2, apenas para cumprir tabela e os times que conquistaram o acesso vão comemorar. Oi, Patrocinense. Exatamente. Patrocinense tem muitos anos que não disputa a Série A do Campeonato Mineiro, é um time tradicional. Revelou Bugrei, que foi o autor do primeiro gol do Mineirão, o Clube Atlético Patrocinense, né, o CAP. E eu achei que o Nacional de Muriaé ia fazer alguma coisa. Não, eu não acreditava não, o time não foi capengando muito na primeira fase. O Pinambás também na primeira fase. Patrocinense foi constante. E o Boa cresceu muito no hexagonal final. Acho que depois que o goleiro Bruno saiu lá, melhorou para depois que ele voltou, teve tempo de retornar para a prisão, né? O Boa teve três vitórias seguidas na competição. Porque quando ele jogou... Aliás, 4 vitórias seguidas. Porque quando ele jogou, ele jogou mal. Empatou. Ele levou uns gols esquisitos, sem ritmo de jogo. Pode voltar assim de uma hora para outra. O cara tem que esperar um pouco mais. Fazer uma recuperação aí, né? Exatamente. Temos que fazer um intervalo, né, senhor Madruga? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta. Por falar nisso, a Série B, o América estreou com o Náutico no Recife 0-0, empatando, e agora sábado vai enfrentar o Goiás. Sexta-feira, 21h30, melhor no Independência, enfrenta o Goiás, que perdeu na estreia em casa para o Figueirense por 1-0. Então o Goiás vem buscando reabilitação também no Independência, sexta-feira à noite, diante do América. A Série C do Brasileiro também começou, e os dois mineiros se enfrentaram na estreia, estão no mesmo grupo. Tombense e Tupi empataram em 1-1 em Tombos, no duelo da Zona da Mata. Até já. O Fome Demais se tornou uma febre no Vale do Aço. Você entra no site, escolhe o cardápio e só paga quando receber o seu lanche em casa. São mais de 50 restaurantes com várias opções. Peça pelo site e aproveite as promoções exclusivas. Acesse fomedemais.com. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. Alface, couve, meirão, giló, brócolis, quiabo, chuchu, pimentão, banana, mandioca. Que é isso, compadre? A lista do sacolão? Não, compadre, isso é que eu vi lá no restaurante Bom Tempero. Tá tudo lá na salada e é tudo produção do Vandão mesmo, hein? Sem grotox. Ah, bom, então quero lá bater um brocão, uai. O restaurante Bom Tempero é assim, do produtor direto a você, consumidor. Além de uma infinidade de carnes e um cardápio delicioso. 3 endereços no centro de Patinga, Ponte Nova, Belo Horizonte e Ouro Preto. Também em frente à Escola Arthur Bernardes, no Canaã. De volta com bola na área, aqui na TV Cultura. Tivemos mais uma rodada da Copa Norte Henrique de Futebol Bretão ontem. Reformadora Vale do Aço 1-0 no São Borja. Xeripita 1, Construtora WR3. Flamenguinho 3-1 no Vila Nova. Prodel 1-1 com Vila Real. Resgate 1-1 com Vila Real do Caravelas. Esporte 1-0 no Bem Amigos. Na próxima fase, quartas e final, Reformadora Vale do Aço contra Resgate, Esporte contra Vila Real, Xeripita e Vila Nova, e Flamenguinho versus Construtora WR. O Adilson Gonçalves, quem organiza esta competição. O nosso abraço a ele. Tiririca, tá ligado? Grande Tiririca, do Aras. Eu esqueci o nome do seu Aras, Tiririca. Manda pra gente aqui. Obrigado, Tiririca. Um abraço pra você. E nós vamos trazer daqui a pouquinho os resultados do futebol regional no fim de semana. Mas lembrando para você que jogando no campo do Industrial pelo Campeonato Ipatinguense Super Sênior acima de 52 anos, o Pioneiros da API venceu o Iguaçu por 5-0, com gols de Totti 2 vezes, Gracim, Ézio e Tião. Foi o último jogo da fase de classificação do Campeonato Municipal Super Sênior. Agora é aguardar o sorteio para definir os confrontos. Amanhã a LDI já vai definir os confrontos aí das semifinais ou das quartas de finais do Campeonato Ipatinguense Super Sênior acima dos 52 anos. Grande campeonato, grande competição. Essa competição aí tá boa, rapaz. Eu fui ver uns jogos aí, tá pegado, os velhinhos, os 50 aí, então tem uns ex-boleiros aí que estão dando uma pressão danada no jogo. Com certeza, cara, muito time bom.
E eu muitos gosto de sair domingo. Ex-profissionais, ex-jogadores de futebol amador que ainda estão desfilando nos gramados, né? Isso é muito legal, muito importante realmente, né? Tem uns que dá até uma satisfação de ver em campo. O camarada com 60, 63 anos, 64 e jogando bem, em alto nível. Tá com físico bom, saúde boa. Dá até orgulho de ver. Muito legal, né? Dá inveja boa na gente, né? Tem recadinhos aí, seu Madruga, eu tô lhe devendo recadinhos aí antes do jogo, dos melhores momentos de Flamengo 1, Atlético 1 no Maracanã. Comercial Vidromax, há mais de 27 anos, gerando emprego e renda em nossa região. Parabéns toda a equipe do Marcos Teixeira, da Comercial Vidromax e Comercial Tempermax. Portas, janeiras, armários embutidos, é a única fábrica de vidro temperado da região. Por isso, seu pedido chega com mais rapidez, mais eficiência e é vidro de qualidade. Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, 60, Vila Celeste, é atacado e varejo. Nas maiores e melhores vidraçarias da região, exija o vidro Tempermax. 3826-6300. O restaurante Bom Tempero trabalha de segunda a sábado com o melhor e mais variado self-service da cidade. Fogão a lenha e os pratos mais tradicionais da culinária mineira. Bom Tempero tem 3 endereços para você. Ruas Ponte Nova e Belo Horizonte, no centro de Ipatinga, e Rua Jordão, em frente ao Arthur Bernardes, no Canaã. Agora climatizado com ar-condicionado, o Bom Tempero do Canaã. Fale com Vandão e com toda a equipe. Produtos direto da roça, sem agrotóxico, para a sua mesa, para o aparador do restaurante Bom Tempero. Self-service de segunda a sábado, o mais variado e o mais completo da cidade. Muito bem, vamos trazer Atlético 1, Flamengo 1, ou Flamengo 1, Atlético 1, 40 mil pagantes no Maracanã, 50 mil presentes, o torcida do Atlético marcou presença firme no Maracanã. Primeiro tempo o Flamengo teve mais chances, no segundo tempo o Atlético massacrou o Flamengo, mas aos 35 Olha que domina aí, ó. Aos 35 do segundo tempo o Carlos César rompeu, né, rapaz, o ligamento do tornozelo, vai ficar 3 a 4 meses parado. Enfim, e o Atlético já tinha feito as 3 modificações, terminou o jogo com o Carlos César fazendo número dentro de campo, totalmente sem condição de jogo, né? Literalmente. Ali só encostou no peito ali, ele me valorizou demais, parado. Felipe Santana deu uma filipada lá ontem, né? Só uma, mas no restante do jogo ele foi bem. Ontem não sábado, né? Aí o Gabriel falhou porque o Guerreiro tirou ele da jogada, o zagueiro é que tem que tirar o atacante da jogada, o atacante que tirou ele da jogada. E o Vitor vacilou também. Mas o goleiro tem que estar sempre preparado para isso aí, né? Exatamente. Ele estava perto da bola, ele não estava longe assim, não. E o Vitor sepultou seu pai hoje à tarde lá no interior de São Paulo, perto do Presidente Prudente, viajou hoje de madrugada. E com relação ao jogo de amanhã contra o Libertadores, 9 da noite no Independência contra o Godoy Cruz, bola perigosa, hein, Dotero? Bate muito bem na bola, a bola vai perigosa, olha. Vai variando, parece que muda de direção. Olha lá, do Flamengo, olha, em cima cai de uma vez, olha. Por pouco essa bola não entra. Cai de uma vez a bola, o chute dele. Então a decisão de jogar ou não jogar amanhã, o Atlético deixou por conta do Vitor. Ele é muito profissional, cabeça no lugar. Eu acho que ele vai jogar apesar da perda irreparável, né? Porque o pai dele faleceu aos 75 anos, estava no UTI há um bom tempo, ele não revelou pra ninguém, faz final de Mineiro, né? Nossa. Deixaram o Guerreiro girar. Quase, perigo, o Guerreiro não é de errar essas coisas, né? Perigo, hein? Deixar daquele jeito ali é a mesma coisa de pedir pra levar gol. Exatamente. Sozinho. E errou ainda. Fala de marcação. Olha só, o Flamengo teve muita chance no jogo, né? Teve também. E o resultado foi no segundo tempo o Atlético foi bem melhor. O jogo foi um jogaço. Olha o Casares que fez, olha. Nossa. O Casares joga bola demais. Oi. Esse menino, se não ficasse tanto na noite, meu Deus do céu. Sai da noite só um tiquitinho, Casares. Ele pensa muito rápido. Eu não vi nem o goleiro do Flamengo nesse lance. Olha a outra bola dele, olha. O cara tirou em cima da linha ali, ó. O zagueiro tirou em cima da linha, você viu? Olha lá, em cima da linha. O Elias foi um golaço, né? Olha lá, em cima da linha. Nossa Deus.
E o gol do Elias foi um golaço, né? Não, golaço, tá? O Elias e o Fred fez a jogada. O Elias em 6 jogos pelo Atlético, já fez 6 gols na temporada, em 10 jogos pelo Atlético, já fez 5 gols. Aí, ó, a assistência. Aí muita gente falando do assistente do Fred. Muita gente falando, Saudade, Donizete e Pierre. Os dois juntos, em 4 anos de Atlético, fizeram menos gols do que ele ia sozinho em 3 meses de Atlético. Que isso? Mas quem tem saudade é porque parece que não sabe, não vê futebol direito. Tem Elias é condição. um bato do meio de campo. Demais. É um Ainda falso mais volante agora nesse ali. esquema aí que ele tá jogando, né? E o Fred dando assistência quase todo jogo ainda. Ali, Também. fazer O gol. Fred não marca gols há 5 jogos, né? Isso, mas dá assistência, ele tem 8 assistências em 3 jogos. Ele tá participativo, Tá, né? Isso aqui é importante, né? O centroavante, ele é fazedor de gol, mas quando tem a oportunidade de servir os colegas ali para ajudar o time, tem que... Aí foi um bate-rebate danado na área, parece que é nesse lance aí, ó. Olha só, salvou em cima da linha também. Em cima da linha, olha. O Gabriel? Gabriel, né? Poder de recuperação, né? Um sujeito novo, né? Cima da linha. O Marcos Rocha não jogou no Rio e o Leonardo Silva não. O Leonardo Silva tá vetado, fisgado na coxa, ninguém sabe quando joga. Agora, o Marcos Rocha treinou hoje. Vai jogar amanhã contra o Godoy Cruz. E quem vai jogar em lugar do Carioca que está suspenso? O Roger está sinalizando com o Iago. Então, para amanhã, o Atlético deve jogar com Vitor ou Giovani. Eu colocaria o Wilson aí, que é chama-gol, mas seja o que Deus quiser. Vitor ou Giovani, Marcos Rocha, Gabriel, Felipe Santana e Fábio Santos, Adilson, Iago e Elias, Otero, Robinho e Fred. O banco do Atlético amanhã deve ter Giovani ou Wilson, né? Eraso, Giovani Wilson, Eraso, Danilo, Marlone, Maxwell, Casares, Rafael Moura. Para a Libertadores, apenas 7 no banco. O jogo será amanhã, 21 horas, Independência, contra o Godoy Cruz. O Atlético tem 10 pontos, já está classificado, é o vice-líder do grupo, o líder é o Godoy, que tem 11. Se o Atlético ganhar, ele termina em primeiro lugar do seu grupo, e mais, se ele ganhar, certamente ele vai terminar com o segundo ou terceiro colocado geral da primeira fase. O que significa isso? Significa que nas oitavas ele vai jogar, vai decidir em casa o jogo de volta. Ele passando e não enfrentando nenhum time que terminou na frente dele na primeira fase, ou segundo ou primeiro colocado, ou que se ele terminar em quarto ou terceiro, ele continua decidindo em casa. Isso é muito importante. Ele passando, esses times que terminaram na frente foram eliminados, ele decide em casa até a final se ele chegar. Então, olha a importância disso. E certamente o Atlético fazendo 13 pontos, ele vai terminar em terceiro lugar no máximo. E o River Plate deve fazer 13 pontos ou 14 pontos também, ou 16, mas dificilmente vai fazer 16. Mas ele, até agora não perdeu de ninguém, né? O River. Ganhou de todo mundo. Exatamente, tem mais 2 jogos, ele tem 10 pontos, tem mais 2 jogos. Deve ser o candidato forte a terminar. O Godoy Cruz, como já está classificado, ele está tentando melhorar a sua colocação no Campeonato Argentino, que ele não está tão mal, está na reta final lá. Ele vai poupar 8 titulares amanhã. Os jogadores sequer viajaram, estão em Belo Horizonte. É a hora do Atlético aproveitar e tentar terminar em primeiro lugar nessa fase, né? Que vai ser bom demais para ele. E outra, o Leonardo, essa contusão do Leonardo Silva foi muito desinteressante para o Atlético, porque tolerar Felipe Santana, Libertadores, fora de casa. Meu Deus. Mas a sorte é que tem 50 dias para a semifinal para as oitavas da Libertadores, até lá eles recuperam. O mais fisgado na coxa pra gente ver, meu filho. Mas ele demora, o negócio não abriu, não deu nem grau 1, né? Foi só uma fisgada mesmo, né? Porque se tiver aberto, leve, muito leve. Aberto é 60 no mínimo aí. Se abrir grau 3, ele recupera com 50 dias. Do 2 para baixo, acabou. É 3 meses de fora. Grau 1 é 6 meses, estiramento. Grau 1 complica a situação realmente, não é? É o seguinte, o Eraso, domingo, o Atlético joga pelo Brasileiro Independência, 4 da tarde contra o Fluminense. O Eraso ainda terá de cumprir mais um jogo de suspensão. Ele não vai poder ficar no banco e nem jogar. Amanhã ele deve ficar no banco, porque não tem nada a ver. E estão falando que o Atlético pode trocar o Eraso pelo Bufarini, lateral argentino do São Paulo. É uma boa troca também, mas o Eraso, eu acho que o Eraso é melhor pro time aí, né? Mas acontece que o Atlético está chegando o Roger Bernardo aí, que o Atlético está trazendo lá, que também joga de volante, mas joga de zagueiro. Ele vem jogando de zagueiro no Campeonato Alemão. E precisa do zagueiro, né? Exatamente. E você tem ainda o Gesiel e o Rodrigão, que são bons zagueiros e novos ainda, e altos, e com porte físico legal também, né? Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Por hora é só sobre o Atlético aí.
O Luan segue de fora, né? O Carlos César, enfim. Esta é a situação aí, tá passado a limpo o Atlético. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco os resultados do futebol regional. Há 19 anos, a fábrica de geleia Vitalidade vem gerando emprego e renda para o município de Santana do Paraíso e região. São fabricadas 150 mil unidades mês em vários sabores. Geleia tradicional 400 gramas, geleia sabor leite condensado 200 gramas, geleia sabor amendoim 200 gramas e geleia em pedaços 40 gramas. Geleia Vitalidade você encontra nos principais supermercados do Vale do Aço, Grande BH e grande parte do interior de Minas, São Paulo e Espírito Santo. Geleia Vitalidade, Rua Palmas, Águas Claras, Santana do Paraíso, 33-3251-8009. O Grupo Dijafer está no mercado há mais de 30 anos. Dijafer e DMG em Coronel Fabriciano e Aço Nobre e Corte Aço em Ipatinga. Materiais para construção civil, serralheria, indústria com produção própria de telhas galvanizadas e termoacústicas, além de chapas e barras redondas cortadas. O Grupo Dijafer conta com uma moderna máquina na produção de estribos e colunas com medidas personalizadas, dando mais agilidade e qualidade à sua obra. Com frota própria, o Grupo Dijafer faz a sua entrega na região do Vale do Aço e cidades adjacentes e ainda segue investindo na melhoria contínua dos seus processos de produção, venda e pós-venda, visando sempre a satisfação dos seus clientes e parceiros. Dijafer Ferro e Aço. Muito bem, vamos seguindo aqui com os resultados do futebol regional. Olha só, tivemos campeonato ipatinguense sub-11 e sub-13. Esses jogos sub-11 e sub-13 foram realizados no sábado. Iguaçu 0, Zipa 1 no sub-11 e no sub-13 0-0. União 6-0 no Atlântico no sub-11 e no sub-13 União 2-1. Paraíso 1, Beira Rio 9 no sub-11, no sub-13 Paraíso 0, Beira Rio 6. Tivemos campeonato ipatinguense super sênior acima de 52 anos, tá aí o Pioneiros que ganhou de 5-0 do Iguaçu, não é? Falamos aqui, os gols, enfim. O Panorama venceu o Jabaquara por 3-0, o Veneziano 3-2 no Vila Nova. Nessa fase terminou. Infantil e juvenil do ipatinguense, gente. Vila Celeste 14-0 no Pedra Branca no infantil, no juvenil 6-1. Beira Rio 9-2 no Rio Branco no infantil, no juvenil Esperança. Fiz confusão aqui agora. Ah tá, porque o Beira Rio só tá com uma categoria, gente. Beira Rio e Rio Branco 9-2 no infantil. No infantil, Esperança 0, Vale Alto 0. No juvenil, Esperança 2, Vale Alto 4. Jabaquara 0-0 no infantil com União. E 4-1 Jabaquara venceu no juvenil. No infantil, Canaã 1, União de Revés do Belém 4. No juvenil, Canaã 2-0 no União do Revés. No infantil, Sem Futuro 1, Atlântico 7. É o clássico ali do campo do Nescau. No juvenil, Sem Futuro 0, Atlântico 9. E no infantil, Itamaraty 3-1 no Panorama. No juvenil, Itamaraty e Panorama 2-2. Resultados aí. Campeonatos o Campeonato Ipatinguense Infantil Juvenil, Sub-11, Sub-13, Nippon Steel. Todo o campeonato de base, patrocínio da Nippon Steel. É muita bola rolando. O Ronaldo Ribeiro Arruda, diretor de autos, é quem nos mandou aqui. Está sempre conferindo os resultados aqui. E muito bola rolando e muita criança fora da rua jogando bola. Sub-13, Isso é bom demais, né? Para a população, para a sociedade. Muito é o esporte bom. Que evolui aí as pessoas. Educação e esporte. Muito movimento. Vamos continuar trabalhando mais um pouquinho. Você vai dar uma moral pra gente também no Bola na Área da Vanguarda, né, Joel João de Brito Júnior? Joel João de Brito Júnior, o nosso Joelzinho, nosso doutor da bancada, advogado Joel João de Brito Júnior, Bola na Área da Vanguarda, que vai até às 10 da noite, a partir de agora, na Feira do Ipatingão, música ao vivo com Ronildo Cibanda. Aguardamos você. E até amanhã aqui na TV Cultura, 19h30. Um grande abraço. Vanguarda M 1170, ou vanguardam.com.br, ou aplicativo Vanguarda M Ipatinga, ou pelo aplicativo Rádiosnet, para você encontrar a Vanguarda M lá também. Isso aí, Tamo junto. Siga na TV Cultura com Negócios Já. Ronaldo Soares vem aí com todos os seus convidados. Um grande abraço. Amanhã a gente vai estar de volta aqui na televisão, a nossa televisão. Até lá. Um abraço. Até daqui a pouquinho na Vanguarda. Na Feira do Ipatinga. Se eu puder aí, sintoniza o radinho aí.